Bora falar de saúde também? Os cuidados com a saúde bucal devem começar desde cedo, acredite. Desde o nascimento do bebê, até antes, viu? Vale lembrar que as crianças levam os hábitos da infância para toda a vida. Então, que sejam desenvolvidos bons hábitos para manter o sorriso bonito e saudável. Dentição infantil é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para conversar com a gente, afinal, ainda seguimos no mês da criança, eu recebo aqui no estúdio a doutora Caroline Saldanha, que é cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bruna. Você que está em casa, não deixo aqui de reforçar, né, que se você tem dúvidas sobre a dentição infantil, sobre como cuidar do sorriso das crianças, os dentinhos dos pequenos, compartilha com a gente a sua dúvida, tá? Manda aí sua mensagem, sua pergunta para o WhatsApp do Mulher Demais. Tá aqui, ó, sempre comigo em tempo real, vou acompanhando tudo no 991050400. Doutora, quando é que os cuidados devem começar, né, com a saúde bucal das crianças? Então, a gente costuma indicar que esses cuidados devem iniciar desde a fase pré-natal. Muitas mamães se preocupam muito na fase pré-natal da gestação e esquece de ir ao dentista para saber os cuidados que devem ser tidos desde a gestação até os 2 anos de vida da criança, que a gente chama que são os 1000 dias importantes para aquela criança. Entendi. Então, desde antes, né, entre as várias demandas, digamos assim, da gestante e daquela criança, também precisa já pensar e cuidar da saúde bucal, né, doutora? Até porque também a gente tem como papel do odontopediatra também auxiliar essas mamães na hora da amamentação e fazer o teste também da linguinha do bebê, porque muitas vezes esse bebê está com alguma dificuldade de mamar e não se sabe o porquê. Então, é importante também que o odontopediatra também faça avaliação do bebê e da mamãe e auxilie ela nesse momento, que é de grande importância para a vida toda do seu filho. Sem dúvida, importantíssimo. A gente separa aqui umas telinhas com os principais probleminhas, entre aspas, tá? Quando o assunto é a saúde bucal dos pequenos, a dentição infantil. Vamos soltar aí a primeira tela e a doutora Caroline vai explicando pra gente. A cárie, eu acho que é a mais temida, né, doutora? Exatamente. Então, a cárie é uma doença infecto-contagiosa que precisa ser combatida e precisa fazer com que os papais e as mamães tenham todo o cuidado com a criança para que ela não venha desenvolver. Tá? Então, a cárie é uma doença causada por consumo excessivo de açúcar e uma má higiene bucal, certo? Essa história de dizer, doutora, muitos pacientes chegam lá no consultório, meu filho tem muita cárie porque tomou muito antibiótico. Essa história não existe, tá? Cárie é causada por açúcar e má higiene bucal. Tá? Entendi, tá certo. A gente já tá recebendo aqui perguntas no WhatsApp do Mulher Demais e uma mamãe aqui falou que a filha dela tem 3 anos de idade e um dente dela já nasceu com uma mancha amarelada. O dentista falou que seria uma cárie de mamadeira. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí ela pergunta como remover, como tirar essa mancha. A criança tem 3 anos, doutora. Então, existem situações em que essa mancha branca essa mancha amarelada não é uma cárie, e sim um defeito na formação do esmalte do dente descido. Eu só posso afirmar que essa filha dela não está com cárie de mamadeira se eu vi a lesão. Mas existem situações que o dentinho já erupciona com as manchas amareladas, que isso é um problema de formação do esmalte do dente dessa criança. Sim. Que por algum motivo, naquela região, paralisou a formação do esmalte e ficou aquela mancha. Tá? Então, 3 anos, ela ainda vai trocar esse dente. Ela vai trocar doutora? O dente, porém, vale a pena salientar que o dente descido, o dente de leite da criança é tão importante quanto o dente permanente. Então, a gente não pode banalizar porque vai trocar o dente, não precisa ter grandes cuidados. Precisa sim ter cuidados e esses cuidados devem ser estabelecidos desde a infância para que quando eles forem adultos, não tenha nenhum problema com relação à saúde bucal. Muito bem. Vamos soltar aí mais uma telinha, por favor? Perda precoce dos dentes. Pode acontecer por vários motivos, né, doutora? Exatamente. Então, quando acontece um trauma ou uma lesão cariosa mesmo,
num dente descido, o dentista tem que estar capacitado para manter aquele espaço ou para recuperar o espaço perdido pela perda precoce do dente de leite. Por quê? Porque esse dente de leite, ele tem várias funções. Dentre elas, manter o espaçozinho para vir o dente permanente. Porque se o dente permanente não tiver espaço para ele erupcionar, o que é que vai acontecer? Ele vai, muitas vezes, ficar retido, ou então, nascer em cima do outro dentinho, ou por trás, ou pela frente. Então, precisa realmente ter uma intervenção precoce para se evitar danos futuros para a dentição permanente. A dúvida da Patrícia de Campina Grande, obrigada pela sua participação, Patrícia, é justamente o contrário do que a gente está falando. Ela disse que os dentes do filho dela estão demorando muito para nascer. Os dentes superiores, essa parte aqui da frente, né? Ela quer saber o que é que pode estar acontecendo nessa situação, doutora. Primeiro, a gente precisa deixar claro que a erupção dos dentes, a cronologia da erupção, não é igual para todas as crianças, tá? Tem criança que demora mais, tem criança que demora menos. Se for um bebezinho de 10 meses, 11 meses, a gente precisa fazer uma radiografia para ver onde está esses dentes? Não, não precisa fazer. Por quê? Porque isso não vai mudar na minha conduta profissional, tá? Então, ela fique tranquila que até 12 meses é normal demorar a nascer mesmo o dentinho de leite em criança e que ela tenha paciência que cada criança tem sua fase. Se já for uma criança maior, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar uma ajuda e vai ter que ser feito todo um exame de imagem para ver o que está acontecendo para esse dentinho não erupcionar. Certinho, buscar ajuda especializada, Exatamente. né, doutora? Vamos para a próxima tela aí, por favor? Troca de dentes. A gente meio que já adiantou um pouquinho, né, doutora? Costuma acontecer em que etapa aí da infância, mais ou menos com que idade as crianças começam a perder os dentinhos de leite para trocar pelos permanentes? Então, antigamente tinha isso de que as crianças começavam a trocar os dentinhos por volta de 6, 7 anos de idade. Hoje em dia a gente já percebe que essa cronologia não é mais fidedigna como a ordem cronológica que a gente via antes. Existem crianças que começam a amolecer o dentinho com 5 anos, como tem criança com 7 e 8 anos não iniciou essa troca dentária. Então, uma faixa etária de 5,5, 6 até 7 anos, você começa a perceber o início dessa troca de dentição descida pela dentição permanente. E os cuidados aumentam também, doutora, quando esses dentes permanentes começam a aparecer? Eu costumo dizer que os cuidados devem ser os mesmos desde o primeiro dentinho até a gente idoso. Entendeu? Os dentes precisam de serem cuidados da mesma forma. O que vai mudar é só o artifício que a gente vai usar. Entendi. Tá? Muito bem. Vamos falar agora a pergunta da Esther. Ela disse que os dentinhos da filha dela estão começando a nascer agora. Ela disse que já está vendo 2 dentinhos aparecendo. E ela quer saber o que deve fazer e como limpá-los corretamente para que todos nasçam saudáveis. Boa preocupação aí da mamãe, né, doutora? Exato. Então, preste atenção. A partir do primeiro dentinho da criança, já se inicia uma escovação com creme dental com flúor. O que é que vai mudar esse creme dental com flúor da criança para o adulto? É a quantidade de flúor presente nesse creme dental. Todas as vezes que você chegar numa farmácia, no supermercado e for escolher o creme dental para o seu filho, você sempre vai virar e vai ver no rótulo. Essa quantidade de flúor tem que estar entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor. E aí vai estar indicado para o seu filho. Certo. Qual quantidade de creme dental eu vou botar na escova de dente do meu bebê que não sabe cuspir ainda? Que ainda é um bebezinho. Você vai botar referente a 1 grão de arroz. Mas você sempre vai fazer a escovação dos seus filhos a partir do primeiro dentinho, com escova de dente ideal para a idade dele, com cerdas macias e com creme dental com flúor, sempre a partir do primeiro dentinho. Vale para a linguinha também, doutora? A língua, você higieniza sem botar mais creme dental. Você Certo. pode higienizar só com escovinha ou com a gás embebida em água filtrada. Isso vai depender muito. Criança que não se alimenta de nenhum outro alimento, sem ser aleitamento materno,
não precisa de fazer higiene na boca. O aleitamento materno por si só não requer que você faça uma higienização na boca da criança. Certo. Certo? Muito bem. Olha que interessante, o Gabriel, da cidade de Pilar, aqui no interior da Paraíba, ele tem 12 anos de idade. Está acompanhando o programa e interagindo com a gente também. Ele disse que ainda tem dentes de leite para cair. Ele perguntou se é normal nessa idade. E demorou a nascer também, doutora. Ele falou aqui. Obrigada pela sua participação, Gabriel. Ótimo dia para você. Gabriel, eu fico muito feliz por você estar preocupado também com os seus dentinhos, tá? Então, é normal você ter 12 anos e ter, sim, dente de leite para cair, tá certo? Você mesmo relatou que demorou a nascer os seus dentinhos. Então, quanto mais demora os dentinhos a vir para a boca e a sofrer com a mastigação, então ele vai demorar também a cair. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Certinho. Só mais uma dúvida aqui que chegou no WhatsApp do Mulher Demais, da Ana Paula. Ela disse que a filha dela tem 6 anos de idade, os dentinhos da frente já caíram, mas faz 4 meses e não nasceram ainda. Ela perguntou, posso me preocupar com o fato de não terem nascido ainda? Não precisa se preocupar não. Fique tranquila que vai dar tudo certo. A gente não precisa ter ansiedade para esse momento. Eu sei que é normal as mamães se preocuparem, mas que dá tudo certo. É importante, Ana Paula, o que é que você faz? Levar a sua filha para uma consulta com o odontopediatra. Legal. Porque isso vai tranquilizar você e vai tranquilizar também sua filhinha. Vai lhe ajudar a manter a saúde bucal dela por toda a vida dela. Aproveitando essa informação, doutora, qual é o momento certo, né, de buscar ajuda especializada? A partir de quando essa criança já deve frequentar o dentista? Eu digo sempre que desde a barriga da mãe, ela já pode frequentar com a mãe tendo cuidado. Quando nasce, precisa também de uma avaliação com o odontopediatra, para saber se está tudo ok com a boquinha dela e para orientar essas mães nos cuidados com a boca, com a higienização, como proceder quando nasceu o primeiro dentinho, se é normal ter irritabilidade na hora da erupção dos dentes, se é normal a criança ficar febril, se é normal salivar muito, se a salivação em excesso está associada à erupção dos dentinhos. Então, é ideal sempre fazer o pré-natal odontológico. Certinho. Doutora Caroline, obrigada pela sua participação. Ótima semana para você, Eu que viu? agradeço. Até a próxima. Até. Adorei. Quero trazer mais esse assunto para cá, viu? E, ó,